Trabalharemos nessa próxima aula a porcentagem. Gente, porcentagem primeiro, quando você observa o símbolo de porcentagem, 12%. Bom, se você só escuta 12%, o que vem na tua cabeça? 12 sobre 100, como se fosse uma fração, certo? Outros, se já estão com uma teoria um pouco 12%, já imagina aquela barrinha transversal com a bolinha em cima e outra embaixo. Então, tem dois tipos de representação. Ou você representa da sua forma simbólica 12 e essa barrinha com as duas bolinhas, uma em cima e embaixo, 12%, 12 sobre 100. O que eu quero dizer para vocês? A porcentagem que eu estou querendo falar para vocês aqui é a básica. Nós estamos trabalhando com a matemática mais simples possível. Nós vamos mostrar para você qual é a maneira simples de visualizar esse 12%. Esse 12%, se surgir para vocês como 12 e o símbolo da porcentagem, você transcreve para 12 sobre 100. Lembra na aula anterior quando eu falei que o número menor em cima e o maior embaixo sempre é 0, tudo que o denominador for por 100%, é sempre 0, e esta unidade que varia de 0 até 99, que 100% é 100, e o símbolo. 100% é a totalidade. E o que é menos de 100%? Que varia de 0%, que é 0, até o 99, que você, por definição, 12%, 7%, 26%, 97%. Agora, e quando representa em decimal? 12%, 12 sobre 100. Se você dividir o 12 por 100, dá 0,12. O 0,12 nós chamamos de princípio multiplicativo. Correto? 72%. 72 sobre 100, 0,72. Então, se eu mostrar para você a unidade, né? Unidade simples, 5%. 5 sobre 100 é a mesma coisa que 0,05. Por que esse 0 entre a vírgula e o 5? Porque você tem 5 unidades. Lembra que a primeira classe à direita da vírgula é do décimo, a segunda do centésimo. 5 centésimos. Perfeito? Então não vamos esquecer essa parte, porque senão vai errar por bobeira. 5% coloca 0,5? Está errado, não é 0,5. 0,5 é 0,50. É 50%. Então, não tem nada a ver. 50 sobre 100 é 0,5. Você poderia escrever 0,50. É 50 sobre 100. Mas se você corta um zero em cima e embaixo, é a mesma coisa que 5 décimos. E se você for mais ainda, simplifica por 5 em cima e embaixo, dá 1 sobre 2. Então, o 1 sobre 2, o 5 sobre 10, o 50 sobre 100, tudo é 50%. Correto, gente? Então, lembrem, quando você tem a porcentagem da sua forma prática e você transcreve em forma de fração, se o número de cima é menor que o de baixo, sempre é 0, então, não esqueçam, se ele for da classe das unidades, se for entre 0 e 9, você tem que ter sempre um 0 entre a vírgula e esta unidade. Lembra, 9% é 0,09. A partir do momento que já gerou 11%, 0,11. Perfeito, gente? Vamos lá. Eu coloquei para vocês, além desses exemplos que eu acabei de falar, eu mostrei para vocês aí nos primeiros slides tudo que eu acabei de falar para vocês, certo? No primeiro exemplo, eu mostrei para vocês assim, um exemplo fácil para você entender. Para eu brincar com a vírgula e mostrar para vocês. Observe, uma televisão custa R$300. Pagando à vista, você ganha um desconto de 10%. Coloquei um desconto bem fácil, bem simples, para a gente só brincar com a vírgula. E eu mostrar para vocês como é que se faz isso aí, até mentalmente. Quanto pagarei se comprar essa televisão com esse desconto, pagando à vista? Veja, observe aqui comigo.
sem olhar para a teoria. Gente, se você tem uma TV de R$ 300 e se você for pagar à vista tem 10% de desconto, vamos brincar com o número. 300, você tem o 300. Imagine que aqui à direita desses dois zeros tem uma vírgula imaginária. Se você posiciona uma vírgula entre os dois zeros, esse 30 é 10%. Se você corre mais uma vez, esse 3 é 1%. Então olha aí, você sabe o que é 10% só de olhar para o número. Então se você corre a vírgula uma casa só, você tem 30. Significa o quê? Se é desconto de 10%, correu a vírgula, não gerou o número 30, significa que você vai tirar R$ 30 de R$ 300. Quanto que você vai pagar? 270 pela TV. Tudo bem? Aí é claro, tem gente que gosta de fazer do jeito mais difícil. Aí ele pensa numa regra de 3, onde tudo se resolve com regra de 3, então vamos montar uma regra de 3. Seria como? R$ 300 está para 100%. Se ele quer saber qual é o valor à vista, ele vai pagar 90% dela. Olha como você faria. Aí, X, que é o que você vai pagar abaixo de R$ 300, está para 90%. Se você multiplica cruzado, você vai ter que X é igual a 90 vezes 300 dividido por 100. 90 vezes 300, né? Você tem um zero do 90, dois zeros do, do 300. 3 vezes 9, 27, 270, com 3 zeros, certo? Divide por 100, corta 2 zeros em cima e embaixo, você tem 270. De uma forma mais difícil. Ou se você pensar pelo princípio multiplicativo, se você sabe que vai pagar 90% do valor, então 90% é 0,90. Ou você pode definir como 0,9. Multiplica direto 0,9 pelo 300. 3 vezes 9, 27. Corta uma casa do final, 270. Certo? O próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês é no caso de você querer saber, não 10%, mas um caso a mais. Então, o próximo, um elemento a mais. Eu pedi aí 20% de 700. Mostrei pela regra de 3, mas eu mostro para você por um outro método também. Olha lá. Calcular 20% de 700. Eu coloquei 700 está para 100%, assim como x está para 20. Se você multiplica cruzado, né, vai ficar 100x é igual a 700 vezes 20. 700 vezes 20 são 14.000, que divide 100, ou seja, você corta 2 zeros embaixo e em cima, ou em cima e embaixo, como preferir, 140, certo? E se eu resolver pelo método prático? O que é um método prático? É você transformar a porcentagem em fração e simplificar. Então, olha como eu mostrei para vocês, calcular 20% de 700, olha lá, 20 sobre 100 vezes 700. Então, ó, o 20 sobre 100 vezes 700, olha lá, 20 vezes 700, dividido por 100. Por quê? Porque ali eu coloquei como 20 barra 100, 20%. Mas o 20 é numerador, o 700 também é, porque é 700 sobre 1. Então, eu multiplico 20 vezes 700, dá 14.000, dividido por 100, corto 2 zeros em cima e embaixo, certo? Ou seja, gente, pelo princípio multiplicativo, é mais rápido do que por uma regra de 3. Então, se você sempre percebe que é fácil você calcular, faça sempre pelo método prático. Não perca tempo. Às vezes você fica preocupado em querer montar uma regra de 3 e não lembra realmente como é a sua estrutura, vai direto. Então, por exemplo, vamos fazer um outro cálculo assim mental. Se você quer 13% de um determinado valor, como é que você faz? Ué, já multiplica esse valor por 0,13, você já chega no resultado final. Tudo bem. Ah, professor, e se fosse uma porcentagem maluca com vírgula? Não muda nada. 13,7%. Como é que você vai fazer? E esse número que está à direita? Não tem problema, mantenho.
Se você o manter, não tem problema, não vai acontecer nada. Você vai ter o resultado objetivo, o resultado real. Vai 13,4%, por exemplo. Você multiplica o valor que você quer por 0,134. Chega no resultado do mesmo jeito. Então, só toma cuidado. Se é um juros de 1,2%, então, se é juros de 1,2%, você sabe que vai pagar o 100% mais 1,2%. Então, você multiplica por 1,012. Esse 1,2 do fim é 1,2%. Este 1 é um inteiro que você vai pagar, ele mais o juro. E se é um desconto de 1,2, então você vai pagar 98,8%. Então multiplica por 0,982. Tudo bem, gente?